É muito comum, nesse período do ano, nós nos agitarmos muito por uma série de coisas, né? E muito pouco para a gente refletir, para a gente pensar, até como nós estamos em relação aos nossos encaminhamentos de vida com relação ao que o Cristo nos ensinou. Existem correntes e todas pessoas fazem algumas colocações de alguns filósofos, inclusive colocando que o ensinamento do Cristo até foi colocado como sendo algo que incentiva a fraqueza, não é? Que incentiva, em alguns momentos, a posição de subalterno, a posição da pessoa que não consegue ter uma força maior para as conquistas materiais. Se coloca que nós nos amortecemos com relação a essas coisas, nos tornamos menos decididos, né, nessa busca. E quando nós olhamos isso, nós percebemos que é um equívoco nessa informação. O que Jesus realmente nos traz é uma receita de saúde que, atualmente, a humanidade começa a ver como sendo realmente um recado que foi dado há quase 2000 anos, né, mais de 2000 anos, e que a gente não se deu conta. E para onde a gente estava indo, e por isso a gente não se deu conta de quanto esses ensinamentos de Jesus eram importantes. Então, quando Cristo fala para nós que nós deveríamos perdoar as ofensas, e ele fala isso como sendo algo que nem de forma ilimitada, ele coloca isso como diz assim, se preserve de guardar na sua estrutura espiritual a mágoa, o ressentimento, que vai trazer dano para o seu corpo físico, que vai trazer dificuldades para a sua vida, que vai fazer de você uma pessoa amarga, que vai fazer de você uma pessoa que não vai acreditar no potencial do outro e que vai desacreditando muito do amor. Veja, às vezes quando nós temos um relacionamento conjugal difícil, não é? E normalmente nós vamos assim, acreditando muito que aquilo vai dar certo, né? Que ninguém vai realmente para um casamento, a não ser que seja uma pessoa muito calculista, vá para um casamento achando que isso não vai dar certo. E a gente vai com muita dedicação àquilo tudo. E muitas vezes as situações são bastante difíceis. Victor Hugo, esse grande escritor francês, no dia do seu casamento, vamos só avaliar isso, no dia do casamento dele, ele recebe um bilhete do irmão dizendo que tiraria a sua vida, por amor à mulher de Victor Hugo. E nesse dia, o irmão suicida. Então ele começa a vida dele de casado com uma grande perda, que foi o suicídio do irmão em função de estar apaixonado pela mulher do irmão, né, do Vitor. O Vitor vive numa paixão muito grande e ele estava sendo um momento muito produtivo da sua vida como escritor, sendo assim um jovem muito promissor. E aquela mulher que ele casou começou a se ressentir de uma necessidade que era muito natural naquela época, de ter uma sucessão de gravidez e de filhos, né? Porque não havia um controle, porque não tinha os contraceptivos, né, que nós temos hoje. E ela ressentia-se muito. Ela estava indo para muita gravidez, ela dizia, pelo amor de Deus, não quero mais engravidar. E o Vitor, não é, continuava engravidando a mulher. E aí, nesta meio termo, ele começa a receber em casa um grande amigo, que é um livreiro, considerado um homem muito feio, não é? E os amigos de Victor Hugo diziam para ele, Vitor, você não acha que você dá muita intimidade para esse livreiro? Esse livreiro fica na tua casa, você sai, ele fica aí. Ele, não, é meu amigo, uma pessoa que eu confio, fazemos tudo juntos e tal. E aí alguns até brincaram, Vitor, acho que você não deve se preocupar não, porque ele é muito feio, né? Só que acabou que a mulher do Victor Hugo fugiu com esse homem, né, deixando o Victor Hugo numa situação difícil, porque ele perdeu primeiro um irmão, depois um grande amigo, depois um sócio, depois, né, esse depois não tem nem ordem, a gente tá só, né, porque não sei nem que ordem a gente poderia colocar isso, né? Aí ele foi embora,
E aí ele começa, então, a viver uma vida assim, focada. E tinha uma filha dele, não é, muito querida, que se apaixona por um militar. E esse militar é um dos personagens, não é, de quando ele escreve a Corcunda de Notre Dame, não é, que na verdade não tem esse termo, esse título. E ele vai então, e ela, quando vê aquele homem, se apaixona, e ele, como também uma pessoa de passagem, a deixa, vai embora sem deixar recado. E ela se suicida também. Ela vai a uma praia e se mata, não é? Se deixa afogar. E Vitor Hugo passa por outra grande luta. Não é? E esse é o soldado, aquele soldado, não é, da Esmeralda. Ele faz uma colocação a esse homem. E aí depois ele começa a vida dele escrevendo e conhece uma grande mulher que é um amor da vida dele, que dá para ele um renascer, né, na vida. E aí nós vemos que também o espiritismo chega à vida de Vitor, não é, muito forte, com uma grande força, com contato com Kardec, e ele divulga essas ideias espíritas através não só dos seus romances, como também de um pronto serviço que ele presta à divulgação doutrinária. Por que a gente conta tudo isso? Porque como que a gente passaria, vamos nos colocar no lugar dele, como é que nós passaríamos por tudo isso, realmente, sem termos uma visão mais cristã da vida? Não é? Porque na hora em que a gente vê essas perdas que fogem ao nosso controle, aí vem o Cristo, não é, colocando para nós todas essas lições, não é, de que bem-aventurados aqueles os aflitos, porque serão consolados. E ele não dá essa consolação que a gente fala, uma consolação gratuita. Não, ele diz, olha, tem que aprender comigo, que sou humilde, né, e brando de coração. Ele diz, eu não vou dar nada pronto, porque ele sabia que não podia dar nada pronto, porque a gente precisa buscar o próprio desenvolvimento. Por meio de quê? Por meio de um estudo, por meio de uma aplicação, por meio de até de uma valorização realmente. Se aquilo que a gente está lendo, se aquilo que Jesus falou realmente faz sentido para a gente. Porque se não fizer, nós não vamos conseguir realmente aplicar a vida de forma a manter o que ele se propõe como médico das almas, da nossa serenidade, não é, diante das maiores dificuldades que a gente possa viver. E essa serenidade, quando a gente fala nisso, é assim, eu posso até mostrar que eu aceitei uma situação, que a gente chama na nossa doutrina espírita de obediência. A minha razão aceitou que eu estou doente, a minha razão aceitou que eu perdi uma grande fortuna, enfim, minha razão aceitou que eu tenha ficado desempregado, que eu tenha tido um amigo que me abandona e leva a minha mulher junto, sabe, todas essas coisas. Eu posso até aceitar, mas eu posso não ficar sereno. Por que eu não fico sereno? Porque eu não tenho uma fé no futuro consolidada. Eu não tenho um trabalho íntimo de entender a divindade como uma divindade amorosa que não permite que nada aconteça na vida da gente de forma gratuita, de forma que não tenha nenhum sentido para a vida. Então, na hora que o Vitor passa por tudo isso, ele consegue, ali, com as luzes da doutrina espírita mais tarde, continuar vivo, porque não é fácil, não é? Era muito comum naquela época o suicídio, vocês vejam que 2 casos na família dele, mas ele se mantém produtivo, e aí é importante lembrar o quanto um trabalho que nos dê satisfação vai nos dar realmente condições de superar muitas dificuldades. Aí o Cristo sempre falava, né? Levanta-te, anda, não é? Busque e achareis, não é? Faz o teu esforço, porque ele sabia que nós precisávamos daquilo tudo. Ele falava e contou as histórias dos trabalhadores da última hora, que não fazia diferença para ele. Então é sempre uma aula, o tempo inteiro, Jesus nos levando à saúde. Então, quando ele diz para nós, não é, atiremos a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, o que ele está dizendo para nós? Não se comprometam com julgar, não se comprometam em fazer rivalidades, em criar inimigos por um julgamento precipitado, e muitas vezes não só precipitado, mas hipócrita,
porque nós não sabemos que nós não somos melhores do que aquelas pessoas. Então ele dizia, tenha atenção para isso. Veja como é prático, não é? O tempo inteiro uma praticidade para que a gente viva melhor. E aí, vivendo melhor, não haverá por que nós termos as depressões, né? Nós termos as dificuldades de relacionamento, nós termos uma desvalorização pessoal, uma desvalorização da vida, porque nós vamos compreendendo que tudo isso tem um sentido. E um sentido positivo. Então, quando ele comenta conosco todas essas lições, quando ele fala para nós que nós precisávamos de usar a indulgência, que era para a gente tentar ver o lado melhor de tudo, ele estava dizendo, não seja, não é, rigoroso, com esse rigor que mata, esse rigor que afasta, não é? Mas sejamos maleáveis, para que nós possamos tentar, dentro dessa maleabilidade, descobrir os potenciais que os outros têm, da mesma maneira que a gente quer que descubram os nossos. Então, quando Cristo propõe isso para nós, ele está dizendo, busca um equilíbrio da serenidade. Tarsila do Amaral é outro exemplo, né? A famosa pintora brasileira. Eu assisti a uma exposição dela que teve no Banco do Brasil. Alguém aqui chegou a ver? No Centro Cultural. Existe um quadro dela chamado Os Órfãos, que quando eu me coloquei diante do quadro, eu não consegui conter a lágrima, porque quando eu olhei aquela imagem, não é, das crianças amparadas por uma freira assim atrás, das criancinhas sentadas no chão, eu olhei aquela imagem, passava aquelas carinhas das crianças, passavam tanta doçura, e ao mesmo tempo aquela coisa da criança que é criança e é doce, mas ela é triste porque ela está num orfanato, não é? Que ela não tem uma família, e ela conseguiu retratar. E vocês vejam que uma mulher que chega à reencarnação numa família extremamente rica, paulista, não é? Donos de grandes fazendas, o pai dela herda todas aquelas fazendas, ela estuda em Paris, ela estuda nos melhores colégios de São Paulo, ela tem uma facilidade de idiomas enorme, casa-se muito cedo, e quando vai para o casamento, o marido diz para ela, mulher minha não trabalha, mulher é para tomar conta da casa, que era uma cultura, né? Estamos falando aí de 1920 e pouquinho. Então, ela não quer, ela se rebela, porque ela diz, que eu tenho que produzir, eu tenho um potencial muito grande. E aí ela vai e consegue, naquele momento de muita dificuldade de aceitação, romper aquele casamento logo no início, que já era, né, para quem tem um pouco mais de idade aqui, sabe o quanto era difícil ser aceita uma mulher tomar essa decisão. Ela toma essa decisão e vai morar na fazenda com os pais. Lá, ela começa a se envolver com a parte cultural, e aí conhece o Mário de Andrade, casa-se com ele, vive uma vida muito apaixonada, mas o Mário de Andrade se apaixona por outra mulher, pela Pagu. Lembra da Pagu, que teve um filme, né, que foi muito bonito aqui no Rio de Janeiro. Essa mulher era uma mulher muito forte, a Pagu. Era uma mulher que tinha era na verdade uma mulher meio que guerrilheira, revolucionária, e ele se apaixona por aquele ardor daquela mulher e deixa a Tarsila numa situação muito difícil. Tarsila sofre muitíssimo com aquela situação. Nesse mesmo período, há a queda da bolsa e ela perde, a família perde quase que toda a riqueza com aquela também questão do café, e ela fica numa situação complicada, casa-se de novo com um homem extremamente amoroso, vão para a Europa, chegando lá, a situação fica muito difícil, ela vai trabalhar como pintora, pedreiro, né? Pintava prédio, ela tinha que ganhar dinheiro, ela fazia aquilo, e depois ela novamente tem uma outra desilusão amorosa, né? Então ela volta para o Brasil, pobre, novamente sem marido e com uma única filha, né? Que ela tinha tido daquele primeiro casamento ainda. Quando ela chega aqui, ela tem dores muito grandes na coluna, e ela vai fazer uma cirurgia onde há um erro médico e ela fica paralítica, né? Então, ela está pobre, sem amor conjugal, paralítica, né? E aí vem aquilo que vai dar a ela a vida, que é a pintura, né? Então, no momento, ela
pinta aquilo e demonstra uma genialidade enorme, e aí depois ela conhece Chico Xavier, que ingressa no espiritismo, né? Tem um convívio com ele muito intenso, e desencarna lá em São Paulo, né? Com todas essas dificuldades, mas numa vida... Você vê, numa mesma vida você tem a riqueza, você tem 3 casamentos, você tem um filho, você tem a doença, você tem a pobreza, né? Então é uma vida riquíssima. E aí, olha o espiritismo de novo aí. Como aconteceu para Vitor, acontece para ela. Não estamos dizendo que o espiritismo é melhor do que... O espiritismo é cristianismo. Não é? Que às vezes a gente fala, você fala isso e catolicismo. Não, é cristianismo que a gente está falando. E por que a gente está falando? Porque nós estamos falando do Cristo, o médico das almas. E aí ela, então, nesse contexto todo de vida, a terceira da moral encontra, não é, esses fundamentos que a doutrina espírita dá, que é de um cristianismo mais aprofundado, de um cristianismo mais aplicado. Porque o nosso evangelho tem lá no iniciozinho dele, que ele diz que é para aplicar as várias, né, situações da vida. Então é isso que a gente quer, isso que Jesus realmente quis fazer. Não era para mostrar que ele era uma pessoa maior, uma pessoa melhor, uma pessoa de destaque. Não, ele queria dizer, olha, eu quero contribuir para a saúde de vocês. E essa saúde se coloca muito nos comportamentos, ou seja, em como nós lidamos com as questões da vida, né? Então, o tempo inteiro a gente fica, às vezes, pensando, quando busca o cristianismo, quando busca a religião, a gente pensa em que a gente vai encontrar nessa busca uma paz meio que perpétua para as coisas externas. Mas a gente observa que o Cristo não teve moleza em momento nenhum. Não é? Ele nasceu e morreu, vivendo todo dia um desafio, né? E morre na cruz, que para muitas pessoas é a falência total daquela ideia, não é? Porque muitas pessoas entendem que ser grande é ser o César, né? O grande imperador. Mas o Cristo não. O Cristo, o que levou tudo aquilo? Né? Mas o que a gente percebe é que, durante todo aquele processo de vida, o Cristo teve essa serenidade, que ele deseja que nós tenhamos, porque ele sabia e sabe que a gente ganhou uma referência dele quando disse para nós assim, ó, vigiai e orai. Para que ele disse isso para a gente? Se fosse moleza. Não é? Ele está dizendo exatamente, olha, para onde vocês vão, não é moleza. A situação aí é complicada. Então tem que vigiar e tem que orar. E aí, quando ele fala isso, ele mostra, além de dizer, o quanto ele vivenciou de experiências. Então ele teve dificuldades com os irmãos, porque os irmãos não aceitavam, queriam interná-lo como maluco. Não é? Ele teve dificuldades políticas, ele teve dificuldades, não é, com os próprios seguidores, que tiveram muita dificuldade em assumir as suas situações, muito parecidas com as vidas da gente. E ao tempo inteiro ele vai buscando isso, a serenidade. E aí, como ele nos explica, né, tudo isso? Falando que nós precisamos primeiro, ele sempre dizia primeiramente, entender essa vontade de Deus na nossa vida. Vontade de Deus que vai nos apoiar nas nossas escolhas. Às vezes a gente não diz assim, é tão bom ter livre-arbítrio, não é verdade? Né? Mas ter livre-arbítrio absolutamente não é ter liberdade. Por quê? No momento em que eu tenho que fazer uma escolha, eu não sou livre. Porque eu não sei para onde eu estou indo, eu estou aprisionado a ela. Né? No momento que eu tenho que escolher, a única hora que a gente é livre de verdade é quando a gente não precisa escolher nada. Não é? Nessa hora eu sou livre. Mas enquanto eu não tenho essa liberdade, eu tenho que escolher alguma coisa, eu não estou livre, eu estou preso ao que eu trago em mim, não é? De conteúdo espiritual, de aprimoramento espiritual, de desenvolvimento como um espírito, porque a gente nem vai falar somente como ser humano, falar um pouco mais, né, já que nós temos essa visão de espiritualidade, para fazer a minha escolha. Então, na hora que eu olho aquele cenário de o que eu faço agora? Olha que falta de liberdade eu tenho, mas eu tenho livre-arbítrio. Mas olha que falta de liberdade, tem hora que eu chego, você quer me ajudar? O que você acha que eu faço? Né? Escolha o quê? Mas ele vai olhar para mim e dizer assim, sério, não dá. Eu não posso fazer essa escolha por você.
você vai ter que fazer. O que o Cristo fez foi dizer assim, olha, eu já fiz todas as escolhas que vocês precisarão fazer. Então eu sei um pouquinho mais. E eu posso dizer para vocês que vale muito a pena perdoar. Porque quando você perdoa, você se desconecta daquela vibração, não é, de ódio, de rancor, de mal-estar e de possível doença. Não é? Quando ele diz que a gente não deve se apegar às coisas materiais, não é? Ele está dizendo, olha, não se apega porque elas não são suas. É preciso que nós a utilizemos gerando um progresso, o maior que a gente possa, mas elas não são nossas. E ele dizia isso com muita propriedade, não é? Olha, desapega, porque senão, se vocês acharem que a felicidade está nas coisas materiais, é aquela história que ele conta, um homem muito rico, não é? Disse assim, ó Senhor, como eu sou rico. Aí ele colocou, primeiro ele encheu um celeiro, não é? Depois ele encheu outro celeiro, e olhava aquilo tudo e dizia, como eu sou rico. Aí encheu o terceiro celeiro. E aí um dia ele disse assim, meu Deus, agora eu estou bem, vivi a vida inteira para ficar rico, para juntar coisas materiais, olha como eu estou próspero. E aí no dia seguinte ele morre. Aí ele pegou e falou assim, o que adiantou? Então, agora, ele não está querendo dizer que a gente não deva juntar, não é, frutos de um trabalho que nos dê realmente uma tranquilidade para viver. Não, mas não é só isso. É preciso pensar em fazer essa oportunidade que a reencarnação nos deu de sermos gestores e sermos capazes de gerar riquezas materiais para que elas sejam, de fato, objetivo também de progresso, propulsão, estímulo de progresso às outras pessoas. Não é? E não significa dar. Porque muitas vezes a gente pensa, vou dar. Não, não é. É promover o outro a partir de uma oportunidade de trabalho, né? A partir de uma oportunidade dele ser produtivo. A maioria das pessoas, em São Paulo, tem um senhor que ele começou a perceber que ele tinha muitos amigos prósperos, que tinham muita riqueza, e que eles queriam muito doar, gostavam de doar, só que eles não tinham muita credibilidade, eles não acreditavam muito nos movimentos que viam. Né? Nós vemos quando há um movimento em algumas instituições que são consideradas padrões, né? Modelos, e elas começam a falir, dá um desânimo geral. Né? Então, muitas pessoas que gostam de ajudar acabam não fazendo isso. Então, esse grande empresário de São Paulo, depois que ele diz, bom, eu estou com a vida ganha, eu não preciso trabalhar, mas eu já estou com tudo arrumado, ele falou assim, eu vou largar a empresa com as pessoas confiáveis que ele havia contratado, e ele começou a fazer um trabalho de pensar em que fazer com todas as ajudas dos amigos também muito prósperos, para que aquilo gerasse um resultado. Então ele pensou, a primeira coisa que eu tenho que ter é transparência, eu preciso dar ciência, prestar contas a essas pessoas do que eles estão aplicando. E aí ele resolveu fazer o seguinte, ele percebeu que nas populações, né, de São Paulo, principalmente daquelas comunidades lá que fazem parte do que eles chamam de periferia, as crianças passavam muito mal porque tinham casas com muita umidade, tinham casas que não eram emboçadas, tinham casas que não tinham saneamento e tinham vergonha da própria casa. Então, eles não tinham muita alegria de estarem em casa, porque a casa era muito feia, e nem de convidar um amigo para ir à casa, porque eles não se sentiam felizes com aquilo. E o que eles resolveram? Resolveram fazer as equipes de reforma. E nessas equipes de reforma, eles começaram, então, a emboçar, a pintar, a tirar as umidades, as crianças melhoraram problemas respiratórios. Então, foi uma coisa assim tão interessante, e ele fez, olha, quantas casas nós fizemos, ele prestava conta daquilo. E aquilo cresceu de uma tal maneira que muita gente começou a investir, e ele estava vindo para o Rio. Eu li essa reportagem há uns 4 anos, e eu não sei bem, né, como é que se avançou aqui ou não. Mas o que a gente está vendo aí é que não é que o dinheiro, né, o bem material, ele é maravilhoso, desde que a gente saiba realmente fazer com que ele chegue a um objetivo maior,
claro, que é dar ao outro a oportunidade. Às vezes as pessoas perguntam, quando a gente fala o que é supérfluo, o que não é supérfluo, né? Coisa difícil, não é? Então, muitas vezes as pessoas falam, gente, se a gente vai comprar um livro que custe R$2.000 e aquele livro vai me capacitar muito mais para que eu seja mais produtivo, isso não é supérfluo. Isso é ótimo. Significa que eu vou ser melhor, mais produtivo e vou conseguir ensinar mais para o outro. Agora, se eu pego uma grande fortuna, e eu até me lembro lá no Joana de Ângeles, nós falamos uma vez sobre essa questão material, e porque quando Jesus fala que a gente não podia servir a Deus e a Mamon, não era essa questão de não ser produtivo, de ganhar riqueza com o seu próprio trabalho, não. Mas ele só dizia o seguinte, não fique só num lado, porque senão você morre, você vai embora, e tudo vai ficar aí. E poderia ser, muita gente ser beneficiada. Então eu me lembro de um senhor lá, que quando nós acabamos do estudo, ele falou para mim assim, Célio, eu nunca soube o que é não ter dinheiro na minha vida. Desde que eu nasci até hoje, ele já é um bem senhor, eu nunca me faltou dinheiro, minha família foi próspera e tal. E eu não sabia muito bem como fazer. Então o que eu pensava? Eu quero comprar um som. Aí ele dizia que ele ia lá em Nova York para comprar o som. Aí chegava lá, comprava um som maravilhoso, o melhor que tivesse, aquele som muito caro, levava para o apartamento, botava lá, ele não conseguia nem ouvir toda a altura, porque tremia até o prédio, se ele botasse aquilo. Aí ele ficava olhando para aquele negócio ali, e daqui a pouco aquilo estava esquecido. Ah, agora eu vou comprar um carro. Aí ele comprava um carro mais caro que ele pudesse. E aí daqui a pouco ele estava enjoando. Aí o que ele falou? Agora eu repensei tudo. Com o entendimento da doutrina, eu não faço mais isso. Agora eu compro alguma coisa que realmente me dê uma tranquilidade, fique bem, dentro de um nível de equilíbrio, e o que me sobra eu aplico para ajudar as pessoas. Então, encontrou um equilíbrio. Né? Não significa que ele vai ter um radinho de pilha. Não é isso. Não é? O entendimento é claro. Ele realmente trabalhou, ele lutou, ele estudou, merece ter um conforto que a seu próprio esforço fez. Agora, não pode se fixar só nisso, porque realmente a gente vai daqui a pouco. Ninguém tem aqui escrito, né, aquela etiquetinha de validade, válido até tal, né? A gente não sabe. Então a gente vai. E muitas vezes, se nós ficamos o tempo inteiro apegados às coisas materiais e acreditamos piamente, por uma série de fatos comprovados na nossa vida, que somos imortais, né? Como que a gente fica quando chegamos lá sem ter um mínimo de controle desses valores? Então, quando ele diz, não é, que os tesouros da terra enferrujam, é o que ele estava querendo dizer, não se apega a isso, porque não vai te trazer bons resultados. Quantas vezes procurem conversar com as moças que trabalham como tomam conta de pessoas acamadas, cuidadoras, né? Então, essas cuidadoras, elas têm muitas histórias para contar. E uma cuidadora muito amiga minha dizia, sério, eu estou tomando conta de uma senhora em que a casa é um castelo. Né? É uma coisa assim, é um Fausto. E eu vejo aquela senhora sentada naquela cama, cercada daquilo tudo, numa profunda tristeza. E eu fico olhando para ela, a agonia que ela tem, né? Porque é uma coisa assim, grande demais. Eu tenho amigos também que são... Tem algum arquiteto aqui? Que são arquiteto, e ele diz, sério, e são espíritas e muito atuantes na questão do movimento social. E eles dizem, eu vejo pessoas que querem reformar os seus apartamentos, as suas casas, apenas para disputar. Quem fez a obra mais recente? Quem gastou mais? Não é? E sem a menor responsabilidade, porque realmente não precisa. Aquilo não tem, não traz nenhuma felicidade real àquela pessoa. Mas ela disse, mas eu aceito o trabalho, é minha profissão, né? Mas eu fico triste de ver, porque realmente, quantas coisas podiam se fazer, né, com todos aqueles recursos que são ali utilizados apenas para um dia poder abrir a casa e dizer, olha como eu sou poderoso.
né? Mas amanhã a gente vai embora. E fica tudo aí, não é? E quantas pessoas se queixam, não é, de não terem amigos, não é, verdadeiros? Porque, na verdade, não houve essa proposta na vida. Houve sempre uma proposta de poder, não é? De mostrar o quanto eu sou poderoso. Então, quando Cristo ensina tudo isso, ele está dizendo assim, olha, viva simples, né? Não abra mão, não é abrir mão do conforto, mas pensar de forma razoável se realmente a gente está dentro de um equilíbrio ou se a gente ultrapassou esse equilíbrio, né? Então ele fala sobre essas duas historinhas, daquele que colocou aquele celeiro, né, todo cheio e aí não conseguiu. Outras coisas também que ele fala muito quando aquele jovem vai buscá-lo para dizer para ele, Senhor, o que eu posso fazer para te seguir? E aí ele diz assim, amigo, dê tudo que é teu, né, e siga-me. E ele já sabia que aquilo era uma grande prova, porque aquele homem tinha muitos bens. E ele não conseguiu, não é, se liberar daquela situação. E conta um outro livro que aquele menino morre muito pouco tempo depois numa corrida de biga, né, que ele desencarna e aqueles bens todos ficam. Mas o que ele quer dizer nessa figura é assim, quantas vezes a gente diz assim, poxa, a gente até sente no nosso coração, no nosso psiquismo, na nossa emoção, uma vontade muito grande de ajudar, né, de fazer algum trabalho. E que eu até recomendo que seja feito um trabalho num grupo, porque todas essas ajudas isoladas, ela acaba não gerando muito efeito, sabe? Porque a gente não conhece aquela pessoa, e normalmente a gente até vicia mais do que ajudar. Então, as organizações, né, quando a gente confia nelas, a gente consegue participar das nossas ideias e tal. Então, quando buscamos essa ajuda de forma organizada, muitas vezes a gente fala, eu queria tanto fazer. E tem um amigo, eu me lembro muito dele, ele diz assim, eu queria muito ajudar lá na Malé. Malé é o grupo social do Centro Espírita Leon Denis, que nessa época, mais ou menos em 1992, a gente tinha 3.000 famílias cadastradas. Para vocês terem noção do que era o tamanho daquele trabalho. E aí nós tínhamos 3.000, mas 8.000 pessoas circulavam ali, né, com exceção, tinha um dia que não tinha trabalho, que era quarta-feira. Todos os outros dias tinham. Aí dividia em idosos, por faixas etárias, e aí eu atendendo as pessoas. E aí, esse companheiro disse, eu quero ajudar, mas eu só vou fazer isso quando eu me aposentar, porque eu não tenho tempo. E eu me lembro quando nós fomos visitá-lo doente, que ele se aposentou, né? E no mês seguinte ele teve uma doença que tirou os movimentos da perna dele. Não andou mais. E ele chorava, mas chorava muito, porque ele dizia que a vida pregou uma peça para ele. Na hora que ele podia se dedicar, né? Então, o que a doutrina espírita fala? Para você dar o mínimo. Lá, quando fala de mediunidade, ele fala só, não cobra nada como médium. Se você não pode dar, não é, do seu tempo, dá o mínimo, mas faça isso, não é, com desinteresse. Se a gente parar para pensar, caramba, quantas horas da vida da gente a gente desperdiça, e às vezes com o coração cheio de vontade de ajudar as pessoas. Agora, ajudar o outro é muito difícil. Concordam? Porque a gente, para se ajudar, já é difícil. A gente não sabe o que a gente quer da vida. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu não quero, daqui a pouco eu não quero mais, eu estou aqui, penso nisso, daqui a pouco eu estou pensando no outro. Nossa cabeça não é assim, meio que fora de rumo? Imagina os espíritos que nos guardam. Deve ficar pensando assim, deixa eu esperar um pouco, ver o que ele vai decidir, né? Porque está complicado. Mas é assim mesmo, a nossa estrutura, nosso momento espiritual é esse. Então, o importante é perceber que o nosso movimento de ajuda ao outro não é um movimento simples. É muito difícil ajudar. Não é saber realmente, efetivamente, o que o outro está precisando. Então, se a gente não for para grupo, onde tenha uma organização que acompanhe o assistido, a gente vai ajudar muito pouco. Porque
A manha de quem precisa, ela é uma manha pronta. Não é? Eles dão nó em pingo d'água. Da mesma maneira que a gente dá também, quando a gente quer alguma coisa e sabe que não está muito bem, a gente vai dando nosso jeito, né? Então, é difícil demais. Se a gente for sozinho, é muito difícil. Agora, se a gente for organizado, e me parece que vocês ficaram muito felizes com a questão da reforma, que eu vi que vocês ficaram alegres, né? Talvez seja um caminho que vocês estão tomando, é bom estar arrumado, né? Para realmente acompanhar, avaliar, perceber o que as pessoas estão, como que aquele grupo cresceu com aquela reforma. Aí eu vou encerrar, falta 3 minutos, eu acho. Na Malé, nós tínhamos uma moça que ela chegou na Malé muito dependente de álcool. Tão dependente que ela tinha uma pele toda crespa. Tamanha, né, a falta de líquido para hidratar aquela pele. E ela chegou lá e dizendo-se muito acabada. A família não quis mais saber dela e tal. E nós fomos, eu e Mário, visitar a casa dela. Quando nós chegamos lá, nós vimos que ela tinha uns cachorros limpinhos, que ela tinha uns jarrinhos de planta muito bem cuidados, que ela tinha uma casa limpa e mais feia. E aí Mário, no meio da conversa, virou para ela e disse assim: nós vamos reformar a tua casa. E ela, vai, eu te vou. E aí ele foi, fizemos aquela lista, um monte de gente assinou, e fizemos a reforma, né? Mudamos o telhadinho, pintamos, fizemos aquilo tudo, e aquilo para ela foi de um divisor de águas. Ela começou a frequentar a casa. Para encurtar a história, né? Hoje ela é responsável por uma das dias da cozinha da casa, ganhou um prêmio da Prefeitura do Rio de Janeiro pelo melhor texto de redação do ensino médio, gravou um CD pela Prefeitura, né, com as poesias dela. Os irmãos que estavam afastados se reaproximaram, ela conseguiu juntar, casou de novo, né? Conseguiu criar uma família. Hoje ela mora em Seropédica, num terreno que lhe foi doado, que é um terreno grande, que ela morava numa casinha muito pequena, e ela dá conta daquilo tudo, né? Organiza aquela situação toda. E então nós vimos que, se a gente parasse para pensar ali, uma reforma, né? Mas o que foi mais importante foi o Mário ter percebido que aquela mulher gostava de casa limpa, tinha cachorro limpo, tinha florezinhas nos vasos, e ele conseguiu pegar, ali. Se a gente encontra essa mulher numa esquina da rua, dá uns 10 reais para ela e vai embora, a gente não faz muito por ela. Entendeu? Porque a gente não a conhece. Então, essa que é a proposta. E a proposta de Jesus, não é? Para nós, não é? Que a gente busque realmente fazer, que a gente não se apegue à matéria, que a gente perdoe, que a gente seja indulgente, que a gente tenha boa vontade, que a gente se organize, que a gente acredite mais no outro, que a gente não atire a primeira pedra em ninguém. Tudo isso, como médico, não é, para que a gente viva sereno, que é o melhor objetivo da vida. E não pensar que essa serenidade só possa existir quando tudo estiver calmo. Não, ela tem que existir no meio do caos. Aí nós atingimos o objetivo, que foi realmente compreender a vida com uma visão acima do que a visão padrão. Então, gente, muito obrigado pelo carinho. Um ano novo muito bom. Parabéns pelo espaço, né, que vocês conquistaram, estão conquistando, né, pelos grandes trabalhos. Espero que tenha muito trabalho, né, que muita gente complicada venha para cá, viu? Que é para isso que a gente está aqui mesmo, para ir ajudando cada um, e que a gente é super complicado, né? E graças a Deus somos recebidos com esse carinho todo que vocês... Até garagem hoje eu tenho. Olha, eu nunca fui um centro espírita com garagem. Hoje eu tenho uma garagem. Estou brincando. Muita paz, tá?